Outubro é sempre gostoso porque chega vários filmes de terror nos streams, principalmente alguns que são slash, que fazem referência aos anos 80, aos filmes de slash dos anos 80, início dos anos 90. E agora a gente tem aí 16 Facadas, filme do Prime Video, lá com a nossa protagonista de Sabrina na Netflix. Nessa aventura ela nos leva nesse filme que vai ter um mascarado que matou 3 garotas em 1987 e que depois de 35 anos volta para matar mais uma. No caso, a mãe da nossa protagonista, que acaba recebendo uma ajudinha para o quê? Voltar no tempo e impedir esses assassinatos e tentar salvar a sua mãe no futuro. Terror com viagem no tempo e slash com viagem no tempo. Tem como ser ruim? Vamos conversar aqui. Olá, seja bem-vindo ao Anonymamente Zumbis, eu sou a Nath, e esse filme é daqueles para você botar na sua listinha assim para assistir. Principalmente se tu é fã de Pânico, fã desses filmes de slash dos anos 80, ele vai ter uma pegada de Volta para o Futuro, mas as regras lá de Volta para o Futuro não valem tanto assim nesse filme. Ele cria aí as suas, digamos, as suas regras entre De Volta para o Futuro e Vingadores, lá Ultimato, sim, tem uma referência. Eles explicam muito bem, não é uma coisa enrolada, você vai entender o que está acontecendo facilmente. E é uma aventura muito simples. A Jamie, uma adolescente de 16 anos, acaba tendo que enfrentar a morte ali, o assassinato da sua mãe no Halloween, assim como aconteceu 35 anos atrás com as conhecidas da sua mãe, 3 garotas que acabaram sendo esfaqueadas 16 vezes. O filme tem esse nome por conta disso, né, em português, mas a referência talvez venha de umas outras coisas que eu vou te contar mais pro final. Isso faz com que elas se deparem com este assassino que nunca foi preso, nunca descobriram quem tinha sido. E ele tá voltando para matar mais gente. A sua amiga Amélia tá tentando criar uma máquina do tempo a partir de projetos ali feitos pela sua mãe no passado. E isso vai fazer quando esse serial killer, esse assassino mascarado, for pegar a nossa protagonista, a conseguir entrar nessa máquina do tempo e voltar, é claro, pro dia antes do primeiro assassinato dessas 3 garotas. Nisso ela vai descobrir o passado, né, da mãe ou do seu pai e quem ela era nesse grupo de garotas que acabou morrendo e por que o assassino foi atrás da mãe dela tanto tempo depois. Vai misturar isso tudo ali, além com piadas muito boas em relação a podcasts, né, de true crime, até porque tem o Chris, que é um podcaster que faz, digamos, visitas guiadas pela cidade, contando essa história das 3 garotas que foram assassinadas por aquele serial killer. E tudo isso a gente vai ver nesse passado de como todos esses adultos relacionados a essa história se conheciam no ensino médio quando eles tinham 16 anos. Gostei demais, principalmente pelo visual. É claro, uma hora a gente vai se cansar de ver tantos anos 80, tá bom? Eles vão ter que parar em algum momento. Vamos ter que vir aí para os anos 90 logo mais, porque eles estão secando a fonte real. Mas o filme, como essa proposta de ser essa homenagem, né, e também de trazer de volta esse espírito de slash dos anos 80, ele funciona muito bem por conta principalmente dos seus personagens, o visual tá bom e a história, né, mesmo lidando com viagem no tempo, ela consegue ser bem simples e objetiva. Então é um filme de 1h30 que tu dá muita risada, se diverte, porque ele não é um terror, ele tem esse tom mais cômico, adolescente. Vai trazer todas as diferenças em relação a 2023, com aquela pequena cidadezinha onde todo mundo se conhece lá nos anos 80. E essas garotas que ela vai conhecer, que eram do grupo da sua mãe, que sim, era um rolê meio Meninas Malvadas, elas eram as populares
bem escrotinhas da escola e eram chamadas de moles, né, em referência a Molly, a atriz lá de O Clube dos Cinco. Eu falei que o filme faz referência a 16 facadas, até porque é o modus operandi desse serial killer, ele dá 16 facadas nas suas vítimas, as vítimas têm 16 anos, mas também um dos filmes da Molly também traz essa referência e o assassino pode ter usado isso, porque é o grupinho das Mollys que estão em perigo, né? O filme aqui no Brasil se chama Gatinhas e Gatões, mas o filme originalmente se chama 16 Candles, então pode ser que o assassino tenha usado essa referência, o que eu gosto muito. E as Mollys estão ali sendo essas garotas que se vestem como a atriz, as personagens da época, e faz com que elas fiquem visadas. Então, a Jamie vai precisar descobrir por que elas são um alvo, né? Algo que conecte para descobrir quem é esse assassino que vai matar elas. Então, a gente vê esse curto período de alguns dias dela descobrindo mais sobre a mãe, sobre as amigas da mãe, o que a mãe fez e como tudo vai poder se relacionar e se resolver ali e também no futuro, antes da mãe dela ser morta. Existe essa versão do futuro e essa versão do passado. Cada coisa que a Jamie modifica vai mudar alguma coisa ali naquele passado que ela tá e também no futuro. Mas ela ainda continua existindo. E também tem aquela coisa dela precisar que os pais se apaixonem no tempo certo para ela, né, acontecer no mundo. Porque se ela voltar, ela não vai ser ninguém, ela não vai ser os pais dela, não vai ser aquela realidade que ela conhecia. Por isso, tem algumas coisas que precisam ser mantidas, mas outras ela pode modificar sem tanto medo assim. Mas agora, se tu se perdeu, se não entendeu muito bem o final, ele é bem fácil, mas se tu quer saber se tem brecha para ter um 16 facadas 2, eu vou falar agora com você com spoilers. No final, a gente descobre que quem era o assassino e o motivo de por que as Mollys morreram, né? As 3 amigas lá em 87, é por conta de um nerd ali que aparece um pouco antes, que é o diretor da escola lá no futuro, que é o Doug Summers. Ele matou as meninas lá naquela época, né? Ele era o assassino original, mas como sempre existe um imitador. O Doug matou as 3 amigas ali da Pan, né, por um motivo muito específico. Eu falei, né, que elas eram meio meninas malvadas, meio escrotinhas. Elas pegaram uma garota ali que era a namorada do Doug, no caso, que era chamada de Fat Trish, e acabaram embebedando a garota numa noite. Ela ficou muito assustada porque as garotas queriam descobrir alguns segredos dela, sabe? Muito bullying, bem bullying mesmo. E embebedaram a guria. Nisso dela ficar assustada, ela ligou pro Doug e foi sair, né? Saiu da casa dirigindo, ela acabou morrendo ali em um acidente de carro. Por isso que o Doug se vinga das 3 garotas. E por que naquela época ele não matou a Pan? Porque a Pan não estava naquela noite. Ela não participou daquele bullying naquela noite específica contra a garota. Ele só matou quem estava na casa, quem fez ali, pressionou e embebedou a sua namorada na época. Então, por isso que só parou nas 13 e por isso que parou os assassinatos. Ele queria se vingar. A gente acha que no começo podia ser o irmão da Trish, né, que era meio esquisitão, mas não, no final das contas não era, era o Doug. O que é legal que a gente descobre é que o passado acaba não mudando, né? O que acontece é que as 3 acabam realmente morrendo antes de voltar na máquina do tempo, construída pela mãe da sua melhor amiga, a Elia, né, que ela conhece e ajuda ela lá no passado. Só que em todo filme de slash, lembra? Pânico, sempre vai ter um imitador ou alguém ajudando. E no caso aqui a gente teve o Chris, sim, o podcaster lá do programa.
Ele, quando viu que a Amélia conseguiu fazer uma máquina do tempo também no presente, né, depois que a sua amiga tinha ido pro passado, ele usa essa máquina do tempo e volta para cometer os crimes, para terminar os crimes, porque ele precisava que os crimes tivessem acontecido para ele ter o seu podcast, e ele matou a mãe ali no começo, né, a mãe dela, a Pam, porque ele precisava de mais casos, porque aquela coisa de 3 mortes há 35 anos atrás já não estava mais redendo, ele precisava de mais assassinatos, então ele mata a Pam mesmo ela não tendo nada a ver com o caso, porque realmente o assassino tinha sido o Doug das garotas. Então essa versão do Chris, lá do presente, ele morre no passado. O garoto que se transformaria nele, né, o Chris, o garoto, filho lá do repórter, né, premiado e tal, ele cresceu e continuou, mas sem ter nenhum podcast. Ele não fez aquilo, né? Ele ficou muito chocado com a morte do pai na TV, porque quem matou o pai dele foi a versão dele do presente. Então ele ficou muito chocado, ele foi para as montanhas meditar e tal, então ele nunca fez um podcast sobre os assassinatos e no final das contas ele estava lá sem se envolver com a cidade. Isso tudo é explicado no final quando, é claro, a Jamie consegue retornar e a mãe da Amália volta ali para explicar o que aconteceu nesses 35 anos. O caso era que os pais não deveriam se envolver até o final da faculdade, eles não ficariam juntos. A preocupação dela é que os pais começaram a namorar quando ela estava lá no passado, que não deveria acontecer, porque eles estavam com os hormônios à flor da pele, talvez o relacionamento não funcionasse, mas ela vê que quando ela retorna, os pais dela são ainda os pais dela. A única coisa que mudou é que seu nome não é mais seu nome, agora se chama Colette, e o seu nome foi pro seu irmão primogênito. Sim, os pais tiveram ali um filho com... Então, logo que eles começaram a se relacionar ali, quando a Jamie foi pro passado, eles já tiveram um filho, mas agora a Colette, ela sim foi, teve tudo igual como foi, mas talvez, se tiver um segundo filme que não foi confirmado, o Chris retorne, porque sempre tem o retorno, né, nesses filmes assim de slash, uma sequência é sempre um clássico ou um imitador. E pode ser que o Chris volte, apesar de eles estarem monitorando por onde ele anda e ele tá lá pacificamente abalado pela morte do pai. Talvez ele retorne ali para descontar, talvez ele descubra tudo o que aconteceu nesse passado e a gente tenha um segundo filme. Eu não descarto a possibilidade, provavelmente já é um sucesso esse filme, porque ele é muito bom mesmo para um filme de slash que bate de novo na tecla, né, de voltar para os anos 80, para esse saudosismo. Ele conseguiu funcionar nessa parte e consegue muito bem funcionar com a sua protagonista. Eu com certeza viria um segundo ali com mais clichês de viagem no tempo e também de assassinos mascarados que sempre retornam. Eles nunca morrem, gente. Pânico tá aí e eles falam várias vezes de Pânico. Então, sim, é provável que tenha um segundo filme. Se você assistiu, ficou com dúvida em algo, me conte aqui nos comentários se gostou, não gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likezinho que eu sempre venho falar das estreias que estão chegando aí nos streams. 16 Facadas está no Prime Video.